irmãos aqui se encontram, a Deus pela vida da esposa, que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar. Será bem breve, tem um objetivo, abre um pouquinho na sua Bíblia, no Apocalipse, capítulo 3, verso número 14. Apocalipse, capítulo 3, verso número 14. Deus seja louvado, Deus seja agradecido. Você pode pregar 50 anos, mas vai ser tudo, né? Faz parte. Apocalipse capítulo 3, versículo número 14. Amém. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim, porque és fogo e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Como dizes que sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, aconselho que lhe compres fogo provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Se for zeloso, arrepende-te. Um verso: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Creio que você compreendeu esse texto aqui. Serei bem direto, bem objetivo, e bem pregar para que você possa entender que o nosso objetivo, glória a Deus. Vamos lá, observamos que nós passamos a fazer uma leitura bem minuciosa mesmo das cartas, das 7 cartas da Ásia Menor, escrita pelo cunho do evangelista João. Nós vamos ver que para cada igreja Cristo revela de uma forma diferente. Mas o que eu quero me atentar é este verbo que está escrito em todas as cartas. Você vai ver que Jesus diz para aquela igreja destinada àquela carta: eu conheço as tuas obras. Para Esmirna, eu conheço a tua obra. Para Pérgamo, eu conheço a tua obra. Sempre vai ter essa fala de Jesus dizendo: eu conheço a tua obra. Observe, para a igreja Laodiceia não é diferente. Jesus se revela como a fiel testemunha. Observe, Jesus se revela como a fiel testemunha para aquela igreja de Laodiceia. Agora imagina Jesus arrebatando João, evangelista e espírita, até o terceiro céu, em dimensão inescrita e insondável, que não tem como você descrever na sua totalidade. Mas observe agora, João está com o papiro na mão, está com o tinteiro, está com a pena, e está escrevendo esta carta. Observe que a carta é destinada primeiro, não à igreja em si, mas primeiramente à liderança que se encontrava ali, ao anjo da igreja que se encontra em Laodiceia. Diz a fiel testemunha. Observe que Jesus vai começar a ditar esta carta, a revelar para ele qual era a caminhada, o caminho, as características. E Jesus começa a ditar dizendo
João, que eu conheço, que não adianta a igreja tentar ocultar, pode tentar ocultar a caminhada do homem, a força. Obra, ela impõe a força. Força é algo físico, está em todo que é carne. Eu conheço as tuas obras. Jesus já começa a habitar nesta carne, dizendo: eu conheço as tuas obras. Agora, conjectura comigo, imagina o anjo da igreja pegando aquela carta e lendo, dizendo: eu sou a fiel testemunha, e além de ser a fiel testemunha, eu conheço as tuas obras. Eu não sei se a liderança daquela casa ficou preta, ficou sem sangue, ficou apático, ficou branco, mas quando escreve, quando ouve aquela carta, ela vai escrever. Porque se essa carta chegar nas mãos de certa liderança e de certas igrejas como nós vivemos nos dias de hoje, muitos querem rasgar, não querem dar ouvido o que o Espírito que revela o profundo escondido. Sabe o que está em treva? Porque com ele mora a luz. Por isso que Cristo ressurreto, glorificado, está dizendo através de João: eu conheço as tuas obras, eu bem sei que tu não és nem filho, nem quente, nem morto. Observe que a igreja era a igreja que não tinha uma identidade definida, não era quente e nem morno, nem frio, não sabia o que era diante da presença da fiel testemunha que era verdadeira, é uma identidade indefinida. Isso quer dizer o que? Senão pela igreja e sobre você, muita gente não sabe o que é, não sabe se sincero a Deus, sincero ao diabo, vem em cima do muro, só fora do muro, indeciso, não sabe o que é, mas vamos lá. Mas o bom é que aquele que passeia no meio da igreja, após João vai gritar, vai dizer: quando eu olhei para ver a voz que ele falava comigo, eu vejo semelhante ao Filho do Homem, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os seus olhos eram como duas chamas de fogo, os seus cabelos brancos como a alva lã. Olha, os seus pés como latão reluzente. Era Jesus, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, na sua destra, na sua mão direita, alvida 7 estrelas. E quando eu vi, caiu seus pés como morto, e ele colocou a sua destra sobre a minha cabeça e disse: João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, estive morto, mas eis-me aqui. Eu estou vivo para os séculos dos séculos, e pela chave da morte e do inferno. E o mistério a respeito do que tu viste as 7 estrelas é os 7 anjos da igreja da Ásia Menor. É esse que passeia no meio dos candeeiros, dos castiçais de ouro, que é a igreja, é ele que passeia. E quem passeia, amado, contemplando, observando, dando check-up. Por isso que Jesus diz: eu conheço as tuas obras, eu sou testemunha daquilo que tu praticas. E para tu me diga, eu sou a verdade. Tem como bater em frente com a verdade? Por isso que Jesus se revela dizendo que ele é a fiel testemunha verdadeira e que conhece as obras feitas pela igreja de Laodicea. Uma igreja sem identidade definida, não sabia se era servo, se era crente, se servia a Deus. Mas vamos lá.
O anjo da igreja está lendo esta carta para depois passar para a igreja. Ele está lendo, né? Imagine o anjo da igreja com o papiro na mão, lendo esta carta. Observe, Jesus continua falando: assim porque não és fogo, nem frio, nem quente, vomitar-lhe-ei a minha boca. A conduta daquela igreja diante da presença de Jesus causava ânsia de fome, que hoje não é diferente. O que a igreja, eu e você somos a igreja, pratica diante da presença de Deus. Quem se diz a igreja e que tem praticado coisas mornas, entendeu? Coisas mornas. Se você ingerir água morna, automaticamente você vai ter ânsia de vômito, entendeu? A prática, a obra praticada pelaquela igreja, eu estava ocasionando a ânsia de vômito em Jesus. Imagina Jesus agora sentado em um alto e sublime trono, feito a obra praticada pelaquela igreja, e com a ânsia de vômito por causa da obra feita pelaquela igreja. Você compreende isso? Será o que você tem feito na presença de Deus tem ocasionado ânsia de vômito? Deixa eu ficar falando bem. É Cristo que está falando. O que conhece você melhor do que ele, e conhece você melhor do que o anjo da igreja, é ele que conhece, é ele que passeia. Vou frisar isso aqui. Por isso que ele diz na carta: eu conheço. Não adianta ocultar as tuas obras, porque eu conheço. Eu sou testemunha. Ele é testemunha ocular das obras praticadas por esta igreja de Nova Sede. Testemunha é aquela pessoa que vê o fato acontecendo. Se aconteceu com o roubo que você estiver e você se encontrar ali, você vai ser uma testemunha ocular daquele assalto praticado, sim ou não? Porque você estava presente. É Jesus dizendo: eu estou presente e contemplo a obra praticada. E não adianta a tua obra praticada, não adianta você vir com mentira, porque maior do que a tua mentira é a minha verdade. Essa daí é testemunha verdadeira. Vamos lá. Mas a obra gerava ânsia de fome. Mas o próprio Deus quer vomitar. A obra praticada pelaquela igreja de Nova Sede. Sabia? Deus começa a revelar a história desta igreja. E a igreja diz: rico estou e abastecido, e não deu falta nenhuma. A igreja falando. É Jesus revelando o profundo daquela igreja, até o pensamento da igreja, a fama da igreja. Eu estou rica, eu estou abastecido, eu não tenho falta nenhuma, hein? Falta nenhuma. Aí Jesus agora diz: nem sabes que tu és pobre, que tu és miserável, que tu és nu, que tu és cego, que tu és um desgraçado. Você compreende isso aqui ou não? A igreja que estava diante do Eterno, que o Eterno era testemunha verdadeira, que conhece as obras, sabe a prática, que passeia no meio, não passeia no meio de todo jeito, ele vem adorado, ele vem alinhado,
ele observa, ele esquadrinha a mente, o coração. Ele sabe o que você fala no oculto. Não adianta você querer ocultar, maquiar, passar a mão na cabeça, querer colocar debaixo do tapete, porque o dono da igreja ele conhece a minha e a tua vida, meu. Jesus é um conselho para as pessoas. Aconselho que ele lhe compre ouro provado no fogo, para que riquezas, vestimenta branca, para cobrir a vergonha da tua nudez, e colírio para que tu veja. Para a pobreza espiritual desta igreja de Laodiceia, Jesus diz: compra de mim ouro refinado no fogo. Na Bíblia é glória, dá para entender. Não adianta você ser abastecido de coisa materialista. Não adianta você ter prata, ter ouro, a sua conta bancária travar o sistema bancário. Se você é um pobre espiritualmente falando, você não tem credo, você é desprovido de graça, a lata batendo vazia, um vale de osso seco, mas para o vale, mas para a pobreza espiritual. Jesus diz: o conselho desta noite é compra ouro e enche da glória. Sabe como Pedro e João na escada do templo de Formosa? Olha para mim e digo: não possui prata nem muito menos ouro, mas o que temos visto nós tivemos em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta, não tem glória, não tem prata, não tem glória humana, mas que a presença tem autonomia do poder da graça do eterno. Não adianta estar bem alinhado, bem vestido, bem perfumado, se você é pobre de Deus espiritualmente falando. Não adianta estar vestido, mas está tudo espiritual. A igreja é Laodiceia é uma cidade também muito rica, produzia lã, preta, tecidos, melocetinha. A maior universidade de oftalmologia era lá. Mas diante de Cristo é uma igreja pobre, escassa da presença dele. Mas Jesus traz um conselho, revela a situação. Ele começa a revelar a situação da igreja, dizendo que conhece, que a sobra está diante dele, que ele é testemunha da sobra, e o que ele está revelando é verdadeiro. Não poderia, o anjo da igreja, quando recebeu a mensagem, o rolo na mão, não poderia desmentir a verdade que estava sendo entregue por João nas mãos dele. Porque ele ia fiel para cumprir a sua palavra. É verdade. Vamos lá para mais uma vez. Observe. Jesus traz a conselho. Aconselho que ele compre ouro provado no fogo, para que enriqueça. E vestimenta branca, para cobrir a vergonha da tua nudez. O povo estava despido espiritualmente falando. Estava despido. Mas ele não está. É Jesus trazendo à tona, revelando à tona a nudez daquela igreja. A nudez da igreja desprovida da vestimenta de glória, da roupagem de Deus, disponibilizando o seu guarda-roupa celestial, dizendo: aconselho, compra vestimenta branca para cobrir a
vergonha da pobreza, tu estás nu, tu estás despida, tu estás desprovida de vestimenta real de glória. Tem gente como Adão e Eva, está despido, entendeu? Se despiu da glória. Aí falou, tem vestimenta de figueira para tentar cobrir, figueira para cobrir a vergonha, está no mês, literalmente, mas para aplicar espiritualmente. Não adianta andar bem alinhado, não é a roupa de velução, para entender, não é a roupa que vai dizer se você tem unção, deixou de entender, não, Deus não vai dizer nada. Nada. Mas Jesus conhece. Ele sabe. Não tem escapatória para diante, para o homem diante daquele que revela o poder. Não tem. Vamos lá. Quer mais? Compra de mim. Comigo. Para que eu veja. Verdade. Compra de mim, comigo, para que tu estás cego. Uma igreja nua, despida, uma igreja que causa ânsia de vômito, uma igreja cega, uma igreja pobre, miserável. Você está vendo a característica dessa igreja? Hoje eu não sei. Quem ganhou? Cego, nu, pobre, sem a presença de Cristo. Uma igreja sem identidade definida. Hoje, não sabe se o camarada é crente, anda mudando, fala como mudando. Se veste como mundano, aí de noite, quer estar bem alinhado, quer estar bem vestido, quer Jesus use, quer Jesus revele para ele. Sabe quantas vezes vai revelar? É Jesus que diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Se Samuel andar torto, entendeu? Fora da linha, do nível, ser desmantelado, sabe quantas vezes eu disse, irmãos, a Samuel? Nenhuma, meu irmão. Pois é, a receita é essa. O conselho é estar despido diante da presença de Deus. Quem vende vestimento, vendedor de vestimenta, aqui nesta noite, com guarda-roupa espírito aberto, para vestir a tua alma, de você de poder, de graça, de unção, de virtude, de autoridade, de integridade. Ele quer o meu da casa. E não adianta você rigir os dentes, falar no teu interior de sempre. Caia, subirá, para que isso tudo, até quando tu andarás despido, diante da presença daquele que é poderoso, daquele que é fiel, daquele que é verdadeiro. Ele diz: aconselho de mim, compra vestimenta branca para cobrir a vergonha. Até quando vai duro, até quando tu vai estar vulnerável aos bombardeamentos do teu vestimenta, vai ser bombardeado pelo inferno. O apóstolo Paulo diz: eu vesti de toda a armadura, eu vesti de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dardos inflamáveis do maligno. Olha essa palavra para mim. Ontem eu fui para a copa, não tem como aí. Ontem era hoje. Se revista hoje. Se encha hoje. Meu Pai, se arrependa hoje. Aconselho que ele compres comigo. É muito sério. Comigo para que tu
é cego. E quando cego não está vendo a maior, é cego que vai. Tem cego. Mas para o cego, Jesus é como hoje, como ninguém correu, vendeu de correr da vida. E Ele quer tirar a catarata espiritual da tua vida. Não estou vendo literal. Não, deixa o literal de lado, entendeu? O evangelho é espiritual, é poder de Deus. Eu posso te conhecer. Mas para nós que queremos ser poder de Deus, entendeu? Mas Jesus quer abrir a provisão. Se lembra de Bartimeu? Senhor, que eu torne a ver. Olha, a visão e apoio. Mas quem abre a visão estava diante da presença dele. E quem abre a visão está aqui nesta noite, entendeu? Ainda bem que é ele vai abrir a tua visão. Só tu só permanecerás cego e cega no meio da guerra. Só se tu quiser permanecer no mesmo estado, cego, nu, pobre, miserável, desprovido da presença de Deus. Aconselho, é o próprio Deus aconselhando a minha e a tua vida. Eu aconselho que como é esta proteção espiritual? Será que tu está sendo enganado facilmente? Porque fulano se veste bem, tem oratória, tem uma retórica, tem uma base bíblica. Aí é troncho. Aí qualquer pessoa é homem de Deus, se é mulher de Deus, dá para entender isso ou não? A pessoa come tudo que fala, entendeu? Por quê? Cego. Está cego. Mas hoje é quando a cegueira sair. É noite da cegueira sair. Vamos lá. Verso 19. Jesus agora repreende. Ele começa revelando, ele começa expondo, ele começa agora dando conselho, ele começa agora exortando, uma repreensão. Eu repreendo, quem repreende? Ele repreende e exorta o castigo àquele que ama. A exortação, a palavra que seja mais dura que seja, é porque ele ama a mim e a você. E não quer que você morra cego, nu, pobre, miserável, sem identidade definida, sem saber quem é, diante da presença dele. É noite que você definir a sua identidade como cristão, como servo, como crente na pessoa de Cristo. Ou eu não é, ou é de cima ou é de baixo, ou é luz ou é treva, ou Deus não é, ou é salvo ou não é. É definir quem é. Porque com Jesus não tem o freio dele. Não tem. Vamos lá. E não podemos ocultar essa verdade. Que muitos têm tirado as verdades em cima do altar e colocado no fardo, entendeu? Mentiras. Mas a mentira só prevalece até enquanto a verdade. E Deus sempre vai introduzir um outro no meio para quebrar isso. E que você veja
ficou na brecha, na porta, para Jesus colocar você no meio desses cenários caóticos que se encontra. Vamos lá. Tem um tempo aí. Eu repreendo, eu castigo, eu exorto todos quanto amam. Se for zeloso, arrepender. Olha, se for zeloso, arrependimento é uma mudança de postura, é mudar de caminho. Aí Jesus está dizendo: olha, a minha exortação é essa. Eu estou te exortando é porque te amo. Mas se tu és zeloso por ti mesmo, muda a tua rotina, muda os teus caminhos, muda o teu caminho de mudar o presente, é noite de mudar o percurso, entendeu? Quem chegou para revelar a obra no profundo, a tua cultura, a tua nudez, a tua cegueira, a tua pobreza, a tua falta de dignidade definida. Ele chegou para pedir uma exortação. Muda. É muito cuidado. Porque ele jura que é você que é cada um diabo com as trevas. Verso 25. Existe uma porta legal. Primeiro, o dono da igreja falando para essa igreja que passeia, que conhece, que sabe que a igreja causa uma ânsia de vômito. E agora dizendo: olha, eu estou lá fora na terra, eu estou liberado, eu estou fora da congregação, vocês podem estar ali. Agora a interpretação é essa, o que se entende é essa: se o dono da igreja está fora, quem está dentro? O diabo. O diabo que está dentro. Meu Deus. Você não vai vir a ceia, que é isso, meu irmão? Mas o povo aqui, com a conjectura, poderia estar lá dentro. Olha Deus, aleluia, correndo, marchando, rodopiando, pregando, mas eu neguei lá fora. Existe uma porta debaixo. Você dá para entender? Em quantos lugares Jesus não está fora da igreja? Aí, mas por que está pregando? Por que está marchando? A Bíblia diz que o diabo também faz cair fogo do céu, entendeu? Não. E faria milagres também para enganar. Se não está escrito também. A pergunta é essa: se Jesus estava fora, quem se encontrava pelo lado direito? Uma igreja desprovida da presença do Espírito, da presença de Deus. Se Jesus não estava dentro, o diabo estava outro. O diabo estava dentro, Jesus estava pelo lado de fora, batendo. E na carta, Jesus diz: escreve aí, João, escreve porque eu estou do lado de fora. Agora imagina, só para concluir, imagina a liderança da igreja, o anjo da igreja dentro. Eu não sei se ele se tremia, mas dizendo: olha, eu aconselho, olha, eu repreendo, olha, ele está à porta, tu estás me vendo, porque tu estás cego, mas eu estou do lado de fora, e mesmo do lado de fora, eu contemplo o que está acontecendo no interior da casa. Olha, Jesus está ele, olha, eu não perdi o controle, a minha visão não é limitada, porque os meus olhos é como duas tochas de fogo. Dentro pode estar na escuridão, mas do lado de fora eu contemplo tudo. Eu contemplo a obra, eu sei profundo, eu sei escondido. E além disso, está me causando ânsia. Lá existe uma porta. Se
qualquer um que estivesse dentro, se colocasse na brecha, Senhor, para ouvir a voz do Cristo ressurreto, que estava batendo na porta, e nem a liderança ouvia, e ninguém estava dentro do interior da casa, porque cheio de prata, cheio de ouro, riqueza, em casa boa, mobiliário naquela época, vestimenta boa, era roupa, roupa de vestimenta boa, que a presença para quê? Aí é necessário Jesus arrebatar João Espírito para dar uma carta, uma revelação profunda, para enviar para essa igreja de Laodiceia. Nós sabíamos o que era, quem era diante da presença do Eterno. Mas o bom é que a carta chegou. E nesses últimos dias, Jesus vai mandar a carta para muito lugar. Entendeu? A carta já está escrita. Só está procurando um homem com cinta arrochada, mulher com disposição, com coragem. Oh, aleluia! Falar o que Deus quer falar. Independente de cada vez, se gosta ou não gosta, se desce ou não desce, vai ter uma evidência. Jesus sempre vai falar, porque ele passeia. O dono da igreja é ele, quem manda na casa é ele. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Ouça, não faça ouvido de mercador para a voz do Espírito de Deus dentro da casa que é dele. Que essa igreja venha arrastar Jesus para dentro. Não queira Jesus do lado de fora. Se do lado de fora ele já revelou no profundo, imagina lá de dentro. Imagina quando ele entrar. Eita, se prepara, que o Deus se revelou. A sombra desta igreja vai começar a revelar. No profundo, se escandalize não, entendeu? Segura na cadeira, se agarra com Jesus, que o momento é esse, o momento de limpeza, o momento de sacudir, o momento de passar vassoura, o momento de passar o pente fino, porque ele está na porta, as portas, para arrebatar a minha e a tua vida. Isso é ele. Não vai entrar nu, não vai entrar despido, não vai entrar miseravelmente pobre na presença dele. Nós só vai entrar guerreiro da glória, revestido do poder, da graça, da ousadia, vai entrar primeiro. Quem apuxa ele para dentro da casa, não quem pede para fora, não quem faz ele volta. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. E sou grato a Deus por esta rica oportunidade. Deus abençoe. Todos podem dizer amém? Glória a Deus. Já eu quero agradecer a Deus pela vida de toda a igreja. Deus abençoe os visitantes na Fátima, para fazer uma coisa para reconhecer esse Cristo, né? Está do lado de Pax ainda não? Está do lado de Pax ainda não? Você vê lá, né? O Pax. Deus abençoe a guerreira. Eu Shaddai, essa menina bonita, essas meninas, né? Bênção do céu, os obreiros, Deus abençoe. Agradecer a Deus pela vida do pastor, ou pregador, a consagradeira pastor Samuel. É isso, sua esposa ali, bênção do céu. Eu estava nem conhecendo ela, né? Mas aí minha esposa abriu os meus olhos. Mas você lembra dela? Tá? Já tinha criança. Deus te abençoe, né? Deus te chefe de louvor e outras coisas. A todos visitando, Deus abençoe, né? Nós estamos passando por um momento difícil, nós sabemos por quê. O contexto é essa festividade aí. E eu quero agradecer a Deus também, pegar esse trecho aqui. Eu tive uma visita hoje, eu peço que eu estava no domingo, que eu não dormi a noite inteira. Deus levou dois anjos lá em casa, né? Bênção dos céus. E tem tudo a ver
a definição dessa palavra, porque falou comigo. Não sei se falou com você, comigo falou profundamente, né? Falou em tantas áreas aqui. Eu coloquei só 5 pontos de repetição para a edificação de um ministério cristão no que diz respeito à salvação. E deixou a esposa lá em casa e minha esposa disse: eu vou fazer um remédio que vai ser mais ou menos assim, tal. E ela fez um remédio lá, meus irmãos. Eu confrontei a minha natureza para tomar aquele remédio. Era fel, sabe? Meu amigo, eu fiz careta até os anos. Mas fiquei bonzinho. Oh, glória! Assim é Deus para a nossa vida. Assim foi essa mensagem dessa noite. Jesus está na porta, mas está vendo todas as coisas. Ninguém se esconde de Deus. Posso esconder do pastor. Pode manipular, fazer reunião lá fora, tal, não é verdade? Mas Deus contempla tudo. Porque a obra não é do pastor, é de quem? De Deus, é quem que bate. Amém, Jesus? Se ele está batendo, ele quer entrar para fazer algo na sua vida, aquilo que você não tem força e capacidade de realizar em favor da sua vitória. Tem milagre de Deus, só basta você abrir a porta. O azedo vai se tornar mel, ainda que dor, mas Deus está dizendo: a minha repreensão é para teu arrependimento e eu causar a sua vitória e o seu milagre. Levanta a mão e diga amém. Glória a Deus. Ficamos de pé em nome de Jesus. Avisar os irmãos e as irmãs que terça-feira, culto de oração, libertação e avivamento. Prestou? Tem mensageiro para terça-feira, às 19h30 da noite. Sexta-feira, recapitulando, sexta-feira à tarde, né, às 14h30, que as campanhas, não é ciclo de oração, é campanhas. É mais antiga do que a igreja. Às 14h30 da tarde, nós temos a terceira campanha das causas impossíveis. Não é socorro? Está orando aí, né? Está orando? Já decidiu não, né? Está na relva, né? É bênção. Então, sexta-feira você é convidado. É um pouco mais assim, revelação, não é verdade? Essa iluminação de Deus. É para a igreja dar lugar mesmo, né? É só mostrar o quê? Comprar colírio, né? Preparar as vestes, a branquinha, e Deus vai lhe usar, vai ter prazer de lhe usar e lhe abençoar em nome das pessoas. Sexta-feira, terceira campanha das causas de conselho, né, Lia? É bênção do céu. Estou fazendo essa campanha por muitas pessoas e essa semana já teve resultado para a glória de Deus. É a terceira, já teve resultado. Amém? Quem teve o resultado do milagre de Deus aqui? Glória a Jesus. Deus é fiel. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela vitória do evangelista José Carlos. Deus abençoe ele e toda a sua família. Enfim, Deus abençoe a todos. Eu quero convidar a cooperadora Lourdes. Ela vai fazer a oração final. Logo em seguida eu vou impetrar as bênçãos dos apóstolos. Quem entendeu a mensagem aqui? Amém! Deus ama aquele que repreende. Se o meu filho estiver fazendo alguma coisa errada, está aqui um bocado de mãe aqui, uma cama de mãe, e pai também. Se você pegar o seu filho fazendo alguma coisa de mal, você vai repreender, sim ou não? Sim. Não é para obedecer? Imagine Deus. Pai Senhor, igreja, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela palavra, pelos louvores, por tudo que foi feito esta noite, Senhor. Agora, Senhor, leva-nos em paz, Senhor, debaixo da tua mão, Senhor, debaixo do teu sangue, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém, Jesus. Levanta as suas mãos e faz bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso eterno Pai, o poder, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo do Senhor